Então, porém, né, é claro que a gente colhe esses frutos, né, de ter, e eu falo não só na nossa família, mas de maneira geral, ter crianças que são tão assim, preciosas intelectualmente falando, sabe? De sentar com você e compartilhar sobre assuntos que você jamais imaginaria que estaria conversando com uma criança, né? De você poder falar política com uma adolescente de 13 anos, de 15 anos e não de maneira rasa. Sim. Entende? Então isso é muito precioso. Perceba, eu fico aqui, você falando, eu fico sonhando. Porque a minha tem 8, sabe? Então, perceba, não é, a potência, não é? E, de certa forma, a gravidade que é, não é? E a gravidade, quando eu falo, pegando no ponto principal, porque se você tem uma criança dentro de casa que é estudada, não é? A cultura dessa criança, o que pode proporcionar a ela de futuro, sabe? Agora imagina uma nação toda. Sim. Não é? Por que é que o Brasil, infelizmente, não sai do que é? Não é? Por que é que o Brasil... Até que a gente tem mudado, a gente tem acordado para alguns pontos que são pontos fundamentais. A gente falou aqui no último episódio, né? O Ed Carlos tocou num ponto que é de fato. Para e pensa, Everson. Antigamente a gente sabia a escalação de seleção brasileira. Hoje a gente sabe quem são os ministros do STF. Não é? Porque nós passamos a debater, a falar a respeito de política como ela é. Não é? Agora pare e pense. Uma criança, um adolescente, um jovem votando de forma consciente, sabendo quais são os princípios dele, não é? Fundamentado. Eu não vejo o Estado interessado nisso, infelizmente. E o Estado era para propagar isso, não é? E eu vou para uma pergunta, Thay, que é muito importante, né? Como se tornar um homeschooling? Um homeschooler, no caso, né? Qualquer família que quiser se tornar, né, uma família que ensina em casa, é possível. Mas quando eu falo família, eu estou falando não de indivíduos que colocaram filhos no mundo. Eu estou falando de famílias, né, que entendem o conceito, a essência, vivem isso. Para se tornar homeschooler, basta querer ensinar os filhos em casa e ter o entendimento de que a rotina vai ser mudada. Porque uma coisa que eu aprendi dentro... nesses anos como mãe educadora, como educadora do lar, foi que quando os filhos nascem, a nossa rotina, ela muda. A nossa vida, ela começa a acontecer, né, partindo desse lugar, né, de cuidado com a criança. Então, as nossas prioridades, as nossas atividades, as nossas escolhas, elas têm que estar, de fato, né, associada com a criança. E é o que nós menos vemos hoje. Por exemplo, os pais, né, a mãe, ela tem um filho e ela acha que a criança precisa se encaixar a agenda dela, a rotina dela. Então, ela trabalha, ela estuda, ela faz isso, aquilo, outro, e a criança fica em segundo plano. Então, quando dá, sai com a criança, quando dá, senta para conversar, quando dá, senta para ler um livro, para assistir um filme, mas não é assim. Quando os filhos nascem, as nossas escolhas precisam estar de acordo, né, com a vida, as demandas dos nossos filhos. E eu aprendi isso no homeschool, a fazer escolhas que priorizassem os meus filhos. Né? Então, o meu trabalho, né, as missões, as saídas com os amigos, jamais deixando os meninos em segundo plano. Então, no homeschool, nós precisamos ter esse entendimento de que a nossa rotina ela vai ser mudada.
por mais flexível que seja o homeschooling. Porque o homeschooling, além de permitir que a gente proporcione um ensino personalizado, a gente também tem flexibilidade quanto a ensinar a criança de horários, a maneira como nós vamos conduzir o nosso homeschool, os materiais pelo qual nós vamos proporcionar a educação formal a eles. Mas a gente precisa querer, né, estudar com os filhos, né, não somente proporcionar a educação, mas querer estudar com os filhos. E você não precisa ser formado, você não precisa, né, ser PhD em nada, ter o conhecimento de todas as disciplinas, porque nenhum professor ele tem o conhecimento de todas as disciplinas, todas as matérias, ele dispõe, né, do conhecimento geral. O que nós fazemos é querer aprender junto, né? Então, nós precisamos entender que para se tornar homeschooler, a gente vai se colocar neste lugar de aluno também, para aprender, para poder ensinar, aprender para proporcionar, né? Pesquisar para que os nossos filhos tenham, né, acesso. Então, não é difícil você se tornar homeschooler, né? Basta você ter a certeza, né, de que existe um propósito para isso. Porque quando alguém me pergunta, né, o que fazer para se tornar homeschooler, eu sempre vou direto ao ponto. Qual o propósito, né, para se tornar uma família educadora? Qual o seu propósito? Porque é esse propósito que vai te manter de pé nos momentos difíceis. Porque diferentemente do que muitos pensam que é fácil educar em casa, não é. Não é fácil você abrir mão, não é fácil você mudar sua rotina, não é fácil você correr atrás de conhecimento, quando a maioria de nós vive um analfabetismo funcional, quando a maioria de nós tem dificuldade de aprender, de absorver de maneira saudável, com qualidade. Então, é um exercício diário. E entender que homeschooling é estilo de vida. Você acorda e dorme dentro desse contexto. Você não é homeschooler somente quando você senta para proporcionar o estudo ou quando você está estudando. Mas tudo é oportuno para o aprendizado, né? Tudo, como eu falei no início, a atmosfera do lar, ela proporciona, né, a educação, o desenvolvimento da criança, as escolhas que eu faço em relação àquilo que eu assisto, àquilo que eu leio, ao que eu proporciono aos meus filhos para ler, ao que eu permito com que eles assistam, aos amigos que eu tenho, que os meus filhos vão conviver, tudo isso faz parte da educação integral deles. Então, o que é que nós, né, como pais, desejamos? Então, para se tornar homeschooling não é difícil, você só precisa entender que existe um propósito, porque eu acredito que, apesar de qualquer família poder se tornar educadora, o homeschooling é propósito de Deus para famílias específicas. Eu não acredito que o homeschooling foi dado por Deus a todas as famílias. Porém, todas as famílias que desejarem conseguem, sim, né, exercer o homeschooling em casa, ensinar os filhos em casa, né, exercer como modalidade de ensino. Então, preparar o material, né, ver ali qual a série da criança, né? 2º ano, 3º, 9º ano, ver ali quais são os assuntos que precisam ser dados e aí correr atrás daqueles assuntos e preparar a criança para se tornar um autodidata, né? Para se tornar um desbravador, um amante do conhecimento, ter prazer. Então, nossos 3 filhos passaram pela fase de não querer estudar e hoje a gente tem que falar assim, para de estudar. Eles entram de férias e ali, 1º de janeiro, aí Marie, mãe, o que é que nós vamos estudar hoje? Eu fiz, Marie, se você não sabe o que vai estudar hoje, é porque a gente não vai estudar, a gente ainda não preparou o nosso
o nosso planejamento, né, o currículo, e ela, mas mãe, a gente já precisa estudar. Eu falei, Maria, 1º de janeiro é feriado. Aí no dia 2 ela, a gente já pode estudar. Aí eu falei assim, Maria, você tá de férias? Ela, sim, mas por que eu não posso estudar? E eu fiz assim, aí eu, Maria, porque nós precisamos sair de férias. E fui falar pra ela, falar assim, mãe, mas desde quando estudar é algo ruim a ponto de eu ter que parar de fazer? Marussia Podcast. Marussia Podcast.